A minha proposta é começar hoje com uma referência de podcast. No primeiro encontro a gente falou bastante de alguns formatos, mas tem um formato que ficou de fora e eu deixei para o último dia de propósito, que é falar de um formato que por aí é chamado de um formato experimental. Então a minha proposta é colocar para a gente ouvir esse episódio. Eu vou até te mandar o link se você quiser ouvir separadamente, mas eu vou colocar ele para tocar aqui. E aí as pessoas vão chegando. E aí a proposta de hoje é passar pelos experimentos que as pessoas produziram e depois falar rapidamente sobre quais são os últimos detalhes, quais são os últimos passos para o momento em que a gente produz um episódio e vai colocar ele no ar. Vou colocar aqui. Bom, esse podcast chama Quer Ver Escuta. É um podcast, uma série do Grupo Galpão, que é um grupo de teatro de Belo Horizonte. Mas é muito peculiar a proposta deles, porque não é necessariamente um podcast sobre teatro ou um podcast ficcional, é sim uma outra proposta. E aí depois a gente pode comentar sobre. Tão bonito isso. Tão bonito. Foram 3 dias assim. Sem parar. 3 dias sem parar. Não. Chega. Não tava aí. Não tava aí. Não adianta. Não adianta, não tava aí. Eu já olhei. Já tinha olhado.
Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Instituto Cultural Vale apresentam Quer Ver, Escuta. Uma peça radiofônica do Grupo Galpão, dirigida por Marcelo Castro e Vinícius de Souza. Eu escutei o som de duas montanhas se movendo, uma sobre a outra. É verdade, eu escutei. Era um som quase imperceptível e, ao mesmo tempo, abissal. Eu não saberia medi-lo, calculá-lo. Não é coisa de matemática, não se pode pesar um assobio. Mas eu escutei. Um amigo me disse que os grandes edifícios antigos não foram construídos para fechar espaços, mas para venerar o som. Isso nos faz rever toda a história da arquitetura. Eu tive uma professora cega e ela sempre nos falava que não podia ver as sombras, mas que podia escutá-las. Se você perguntar a um esquimó como faz para chegar em tal lugar, é bem provável que ele te diga para seguir o som do vento. Minha mãe fechava os olhos para escutar a voz de Deus, mesmo sabendo que ele anda mais silencioso nos últimos séculos. No tempo antigo, Deus falou. Usou a voz para criar o universo, o grande sopro. Há também um mito indiano onde um deus disse Bu. E essa palavra se tornou a terra. Já no mito maia, a criação nasceu do diálogo e não do monólogo. Dois antepassados se juntaram na escuridão da noite e conversaram. Dessa conversa nasceu o mundo. Daí em diante, os mortais também aprenderam a falar. O primeiro poema do Ocidente não foi escrito, foi memorizado, cantado por muitas gerações. Isso quer dizer que nós também soamos. Soamos, como o sino da igreja da minha infância, que anunciava as horas do dia, a reza, a morte. Como o apito do trem, que trazia a novidade, a partida. Saudade, ou como o apito da fábrica que sufocava o choro dos meus irmãos à espera do meu pai. Nenhum desses sons, nem o sino, nem o apito foram iguais todos os dias, ainda que parecidos. Todo som nasce e morre no instante que soa, único, irrepetível. Até que os humanos resolveram gravá-los. Minha memória todo dia, sabe? Minha memória todo dia, toda hora ela falha. E olha que assim, eu tô ficando com medo de esquecer as coisas, sabe? Então eu tô querendo combinar com você uma coisa. Você vai ser meu confidente. Você aceita, né?
Você pode achar que é loucura, mas quando eu vou te falar das coisas que eu quero, assim, passa tudo pela minha cabeça, passa tudo. Eu vejo todos os cenários como um filme. O que eu quero vem tudo, assim, quando eu estou procurando, que eu vou te falar, passa tudo. Na hora que eu vou contar, esqueço. Esqueço o nome, troco cidade, troco pessoas. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou começar, estou com medo de esquecer tudo. A primeira coisa que eu vou mandar para você, que eu ainda tá fresco na minha cabeça assim, é a música da minha formatura do jardim de infância, sabe? É do Jardim Delfim Moreira, ali, na rua, ali ó, perto da Igreja São José, na Rua Espírito Santo. E tinha uma música linda que a gente cantava, quer dizer, na época, então eu achava maravilhosa a música da formatura do jardim. Era assim: guardem. Adeus, adeus, meu bom jardim, temos que nos separar. Adeus, adeus, meu bom jardim, um dia eu hei de voltar. Adeus, adeus, meu bom jardim, sempre alegre a cantar. Esta linda escola, adeus, o nosso grande adeus. Nossa vida aqui foi sempre alegre, cheia de encantos e brinquedos. Havemos sempre de lembrar de nossas aulas, de nossos folguedos. Tan, 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 tan. Ai, era muito lindo o meu jardim. Eu esqueci, eu estou procurando um poema que eu queria colocar, mas eu não lembro o poema. Olha aí como é que é a memória, como é que faz com a gente. Não lembro nem o nome do poema para eu procurar. Ah, não é possível. Aí eu não sei se tem um tratamento, porque então eu fico sem saber o que você pode me aconselhar. Você tem como me dar uma força nisso? Então tá bom, não tem problema perder a memória, mas ganhar a memória de outro jeito. O seu corpo é muito inteligente. Ele vai selecionando a memória. Então é assim, né? Também. Vamos cuidar, vai fazendo aí o seu pilates e vai guardando todas as lembranças que você tiver. Cada memória que você tiver, você inventa um jeito aí de deixar ela bem viva. E deixa também algumas se perderem. Eu acho que algumas coisas tem que esvaziar, sabe? Esvazia. Deixa esvaziar. Sabe o que mais me chateia? É porque, por exemplo, coisas que eu gostaria de nem lembrar, de apagar da memória, assim, que não existiu, essas eu lembro. Aí coisas que eu não queria ter esquecido, fica esquecendo, sem saber o que eu vou fazer. Sabe como é que é? É uma coisa que eu fico perseguindo, eu fico pensando, será que tem algum remédio? Outro dia eu vi falar no óleo da maconha. Você acha que... Você já ouviu falar disso? Você acha que alguma vez você controlou esse pensamento, essa memória? Eu estava escutando aqui mais ou menos, deixa eu dar um pitaco aqui. Olha só, eu estava vendo um filme hoje, uma série, que as meninas aqui me pediram para me assistir. Acho que vale até discussões. Mas uma das falas entre os personagens foi que a gente, como ser humano, a gente tem muito mais esquecimentos do que lembranças. Isso é muito mais exponencial, é 1 milhão, sei lá quantas mil vezes mais de esquecimento do que memória. Então fica tranquila, é isso mesmo, faz parte da nossa existência.
Olha só, mas eu acho que tem coisas que mantêm a memória e a vitalidade. Uma delas é o que você faz, né? Sudoku. O óleo do CBD pode ser interessante. Cada pessoa vai achando e relaxa e deixa vir, né? Também a perda. O óleo do CBD pode ser uma experiência interessante. Agora o Zé Arthur está falando aqui do ozônio. O ozônio oxigena, tira a ferrugem, sabe? Até da alma. Tem ozônio também para coisa do cérebro. Eu pensei que o ozônio era coisa só de articulação. Posso falar que, assim, com todas as letras entre nós, tem ozônio sistêmico, e o ozônio sistêmico, a principal via, pelo cu. Muito fácil, tranquilo, é retal, sabe? Assim, agora falando em palavras de médica, porque primeiro falou a amiga desbocada. Mas palavras médicas é pela via retal. Mas como é que eu vou fazer isso? Faz pela Unimed, você faz, o Zé sabe quem é que pode fazer, quer dizer, como é que é? Depois você me encaminha que eu vou pensar aqui, tá? Agora são 5:30 da manhã. Tô saindo de casa. O sol já nasceu. Eu sei porque as nuvens estão rosas, mas eu não vejo o sol. Tá bonito, dá um ventinho. Acho que vai ser tranquilo. Boa viagem pra nós. O latido do cão, o uivo do lobo, a correnteza do rio, o riso e o grito, o tiro da metralhadora, os incêndios do ano passado, a música do pianista alemão, do flautista peruano, o jingle do comercial de pasta de dente, o toque do celular, a voz de alguém que já se foi e desse que acabou de nascer. Eu me dediquei até aqui a coletar e a catalogar esses sons, esses ruídos, vozes, ecos. Essa orquestra do mundo, essa música que não para, que não tem começo nem fim, que
parece invisível. A escuridão não nasceu para ser vista, nem o vento, nem as batidas do coração nasceram para ser ouvidos. Os ouvidos não têm pálpebras. É o que eu sempre digo, eu não posso impedir o som de entrar. Os sons entram. Viu só? Eles chegam de todos os lados, eles entram pelos seus ouvidos e se propagam pelo seu corpo. Até mesmo quando eu falo, quando eu estou falando, enquanto eu falo, eu ouço tudo ao meu redor, mesmo que eu não queira. Você está me ouvindo? Mas preste atenção, ouvir é diferente de escutar. Escutar é um exercício, um cuidado, uma curiosidade. Escutar é procurar alguma coisa, se inquietar com ela. Você me escuta? Então eu vou te mostrar o que eu tenho guardado aqui. 1 minuto só. Esta foi a primeira parte de Quer Ver, Escuta. Peça radiofônica com direção musical e trilha sonora de Davi Fonseca e desenho de som de Pedro Durães. Você escutou as vozes dos atores Paulo André e Lídia Del Pique. Teodabara conversou com Simonete Torres e José Arthur Coelho de Aguiar. Você encontra mais informações no site do Grupo Galpão. Deixamos nosso sincero agradecimento a cada pessoa que esteve com a gente até aqui. Esta peça possui o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, patrocínios da Anglo Gold Ashanti e Banco BV, apoio da CEMIG e Governo de Minas Gerais e parceria da Rádio Inconfidência e Rádio UFMG Educativo, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é realizada pelo Grupo Galpão, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Esse é um episódio de um podcast chamado Quer Ver, Escuta, que é uma pequena série em quantas partes? Deixa eu ver aqui. São cinco partes, 5 episódios, produzido pelo Grupo Galpão, que é um grupo bastante importante do teatro brasileiro, lá de Minas Gerais. E aí, durante, acho que a pandemia, deixa eu ver de que ano são os episódios, ali em 2021, eles produziram essa série chamada Quer Ver, Escuta. E eu resolvi trazer esse episódio hoje, no último encontro, porque ele é representativo de um formato de podcast que não estava entre aqueles formatos que eu coloquei no primeiro encontro. No primeiro encontro a gente passou pelo formato do podcast narrativo, de mesa redonda, o ficcional, o monológico. Dentro deles, né, a gente consegue encontrar algumas categorias, um podcast jornalístico, um podcast humorístico, mas o Quer Ver, Escuta, ele é um tipo de podcast que é difícil nomear, que é difícil apontar o que ele é, justamente porque ele mistura muitos formatos. Então, é comum a gente ver um podcast como esse ser chamado de um podcast experimental, porque ele se propõe a experimentar coisas diferentes a cada episódio. Então, depois se vocês quiserem ouvir desde o começo, mas não sei o quanto vocês ouviram, dá para perceber que ele não está necessariamente contando uma história. E todos os episódios são assim. São episódios que trazem uma colagem de diferentes materiais. Então, o começo tem todo um desenho sonoro de uma fita sendo pega, alguém colocando essa fita. Depois a gente tem um ator conversando ali, textos que ele está lendo. Depois tem uma das atrizes cantando uma música que ela lembra da infância. Depois tem um outro momento que é uma troca de mensagens entre amigos pelo WhatsApp, e por aí vai. E o sentido da história, que não é necessariamente uma história, ele vai se criando a partir dessa colagem.
É como se fossem cenas, diferentes cenas de uma peça. Então é muito interessante ouvir o podcast inteiro, porque tem algumas coisas que são retomadas. Então ele não está necessariamente contando uma única história, mas ele está contando várias. E ele está explorando esse lugar de o que a escuta, sem você estar vendo, pode despertar em você. E aí eu queria falar desse formato experimental para, mais uma vez, reforçar algo que eu tenho falado desde o primeiro encontro, que é que o podcast é uma ferramenta, é uma mídia que nos dá muita liberdade, muita facilidade de produção e também muita liberdade. Porque quem disse que não se pode fazer um episódio nesse formato experimental? É claro que não é uma coisa do tipo, não sei o que fazer, vou lá e vou fazer qualquer coisa. Também, se alguém quiser fazer isso e colocar no ar, ninguém vai impedir, né? Mas é muito interessante que você partir do pressuposto, ter como disparador que alguém está ouvindo e que você quer propor diferentes texturas, diferentes tipos de coisas para essa pessoa ouvir, isso já pode ser o disparador do seu podcast. Eu posso ter um podcast que eu converso com alguém, em seguida eu conto alguma coisa da minha memória, e em seguida eu coloco um trecho de uma música que eu gosto. Isso é possível, porque é uma colagem de materiais. Eu posso ter um tema muito amplo ou um tema muito fechado. Escolher falar, por exemplo, vou dar um exemplo de um tema aqui possível para um podcast. Memória, por exemplo. Você pode fazer um podcast narrativo, você pode fazer um podcast ficcional, você pode fazer um podcast de muitas naturezas a partir desse tema. Mas você pode escolher ter um pouco de cada formato dentro de um episódio só. Então, o próprio Quer Ver Escuta, ele tem uma variedade muito grande dentro dele, porque tem alguns sons que a gente percebe claramente que foi feito com gravador ou com estúdio. Tem coisas que são mais precárias, é uma conversa no WhatsApp, quem está ouvindo percebe que aquilo é uma gravação de celular, e não tem problema nenhum, né? Porque isso acaba enriquecendo ali o episódio, o formato. Enfim, a proposta era, antes da gente ir embora, antes da gente encerrar essa trajetória da oficina, que foi bem breve, era conhecer um formato que inspire vocês a experimentar coisas também, não precisa necessariamente seguir uma cartilha dos formatos que já existem, né? Inclusive, tem muitos formatos possíveis que não são explorados, que são explorados em outros lugares, mas no Brasil ainda nem chegaram. E aí, espero que isso seja uma inspiração. Tá bem? Alguém quer comentar alguma coisa do que ouviu do episódio? Quer comentar alguma coisa que chamou a atenção? Quer destacar algo? Tem dúvidas? Fala, Johnny. Esse podcast, ele realmente traz uma outra abordagem do que a gente está acostumado, né? Porque até então eu ainda não tinha pensado nessas narrativas que eles estão trazendo aí. Eles trazem reflexões existenciais, né? Abordando ali uma crise existencial do ser humano, questionando, né, Deus, questionando aquilo que a sociedade impõe. Até então eu ainda não tinha pensado em trajetórias assim, nas histórias de podcast. Até então eu só tinha pensado naquelas histórias de cotidiano, né? De narrar situações que acontecem, né, no dia a dia. Eu achei muito interessante. E eles fazem isso com muita delicadeza. Eu recomendo muito ouvir essa série inteira, porque ela é muito bonita. Ainda vai ter coisas que a gente vai encontrar que são muito bonitas. Acho que tem, se eu não estou enganado, se eu não estou lembrando errado, tem um momento em que uma pessoa está ensinando uma língua para outra. E são coisas que, isso, não são necessariamente histórias, são situações que são bonitas de ouvir, que tem poesia quando a gente ouve determinadas coisas. Uma indígena contando sobre a sua língua. Uma das atrizes tem um momento em que ela decide fazer uma tatuagem, e aí o que a gente ouve é a conversa dela com o tatuador sobre a tatuagem que ela quer fazer. E a gente está acostumado com esses formatos, né? Que ou vai ser uma história ao longo de vários episódios, ou vai ser uma história por episódio. Aqui não é uma coisa nem outra, são diferentes momentos ao longo de um episódio que podem voltar e fazer sentido e se conectar com outras coisas que vão aparecer depois ou não.
estão ali porque são vivências interessantes, né? É interessante a gente pesquisar é porque tem poucos, né? Eu mesmo que procurei outras coisas para a gente poder ver e não achei muita variedade, assim, desses formatos mais experimentais, mas é muito legal mesmo. E aí, para o encontro de hoje, a minha proposta era falar justamente desse momento, né? Publicação e distribuição do podcast. E para começar a falar disso, eu vou retomar uma coisa que eu falei lá no primeiro encontro. Como é que um podcast é distribuído? E isso é feito por essa ferramenta que é o feed RSS. O que é o feed? O feed é um distribuidor de conteúdo. Então é por meio do feed que a gente vai conseguir enviar o áudio, a imagem, a descrição do episódio para os agregadores de podcast. Então o seu podcast precisa ter um feed e qualquer alteração, qualquer inserção que você faça nesse feed, automaticamente o feed vai atualizar cada um dos agregadores em que o seu podcast está. Hoje isso é muito mais fácil de fazer, porque quando você coloca o seu podcast numa plataforma, geralmente ela já cria o feed para você. Às vezes pode acontecer da ferramenta, da plataforma, não entregar para algum agregador. Por exemplo, a Amazon. A ferramenta do Spotify não entrega para o Amazon Music. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ir na plataforma, pegar o feed do seu podcast agora tem um feed, é como se fosse um CPF do seu podcast. Aí você vai na plataforma, no agregador, no caso da Amazon, por exemplo, e coloca lá. Você fala, quero cadastrar meu podcast aqui. Aí a plataforma vai perguntar, qual é o feed do seu podcast? Aí você vai colocar o feed lá e pronto. Sempre que você fizer alguma mudança, onde o seu feed estiver cadastrado, essa mudança vai aparecer. E o que são os agregadores de podcast, né? São essas plataformas onde a gente vai para ouvir o podcast. Hoje, a mais famosa é o Spotify. É impressionante como o Spotify conseguiu se tornar o principal tocador de podcast, porque durante muito tempo ele não era. Acho que o da Apple foi, durante um tempo, e as pessoas usavam os mais diferentes, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Então, as pessoas usavam o que geralmente alguns celulares já vêm com agregador de podcast, né? O iPhone vem, mas tem o Google Podcast, tem o Castbox, tem vários. Por onde você baixa, e aí lá você pesquisa o podcast que você quer ouvir e escuta o podcast lá. São vários possíveis. Mas então, antes do seu podcast chegar nesses aplicativos, ele precisa ser publicado. E tem várias plataformas por onde a gente pode publicar o podcast para ele ser distribuído. No encontro passado, eu mostrei o Spotify for Podcasters, que é uma plataforma para criar o podcast, para publicar, para distribuir. Tudo numa só. Vou até acessar ela aqui, ó. Então, existem essas plataformas que permitem que você faça o podcast lá e que você distribua nela. E outras plataformas em que você faz o podcast no seu computador, ou no estúdio, ou numa produtora, e depois você envia esse arquivo para a plataforma. E existem muitas plataformas diferentes. Aqui, ó. Aqui eu listei algumas que são as principais ou as mais famosas, né? E aí eu vou entrar em algumas delas aqui para mostrar para vocês. Qual é a diferença dessas plataformas? O que elas oferecem e o valor delas. Porque algumas são pagas, outras são gratuitas. Outras são pagas com plano gratuito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui, ó, é o SoundCloud. O SoundCloud foi uma plataforma de criação de áudio muito, muito usada há um tempo. Hoje ela é menos. A primeira vez que eu fiz um podcast, eu coloquei no SoundCloud. E eu tive que fazer tudo manualmente. Criei o podcast aqui e fui distribuindo o feed dela pelos agregadores. Hoje, o SoundCloud não é uma plataforma mais tão boa para podcast, mas é possível usá-la. Principalmente porque ele é pago. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir mostrar para vocês aqui como encontrar os planos.
Mas o SoundCloud, ele é pago. Geralmente tem o plano mensal, tem o plano anual, tem o plano... e tem valores diferentes, né? Você pode usar um plano gratuito no SoundCloud, mas no plano gratuito, ele só te dá 3 horas de conteúdo. Então você fez, sei lá, um episódio de meia hora, um episódio de 20 minutos, um episódio de 10, outro episódio de 30. Quando bater 3 horas, você não consegue subir mais nada. Então, o SoundCloud tem essa limitação. Vou abrir aqui o Libsyn. Esse aqui é o Libsyn. Hoje é muito interessante porque essas plataformas elas dão um suporte muito grande para você fazer o podcast. Então, desde criar até dicas, né? Elas viraram plataforma de podcast mesmo. Antes elas eram mais plataforma de distribuição de áudio, assim. Olha aqui, e a maioria delas, algumas, né? As maiores, assim, são em inglês. Mas é muito intuitivo de usar. E pelo fato de ser em inglês, o valor que aparece nelas geralmente é em dólar. Então, se você está disposto a pagar uma plataforma, tem que ficar esperto com isso. Eu nunca paguei uma plataforma. Aqui, ó, aqui ela já mostrando, né, que da plataforma ela vai para o Spotify, para o Google, para Apple, para a Amazon. Essas plataformas, elas permitem também que você coloque anúncios dentro do podcast, então elas te dão um suporte para você monetizar o podcast, ganhar dinheiro com isso. Mas aí você tem que conhecer como é o plano de cada plataforma, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o plano do Libsyn. Então, ó, tem diferentes planos. Aqui, ó, o plano de $5 por mês te permite publicar 3 horas mensais. O plano de 15, 6 horas, o plano de 20, 10 horas. Então percebe que ele te coloca uma limitação, né? Mesmo você pagando. E esse valor aqui provavelmente é em dólar. E aí, dependendo do plano, você tem diferentes recursos e por aí vai. Mas aí tem planos mais caros, com mais tempo de podcast. Isso assim, para um podcast que é semanal, um plano de, sei lá, 3 horas, 6 horas, talvez seja o suficiente. Alguém que produz um podcast diário, por exemplo, um podcast de notícia, precisa de um plano maior, né? Vou passar rapidamente aqui por eles, tá? Gente, se vocês tiverem questão, vocês me chamem aí, tá? Que eu não tô vendo vocês, eu tô olhando aqui pra tela. Aqui, o Spreaker, ele tem uma versão em português. E aí aqui ele já apresenta os vários podcasts que estão hospedados nele, né? E como eu estava falando, e aí esses podcasts hoje eles oferecem muitas ferramentas, eles oferecem dicas, como fazer o podcast, ele vai te dizer tudo. Por que essas plataformas são boas também? Porque ela te permite, ela te oferece, a plataforma onde o seu podcast está, ela te oferece ver as estatísticas do seu podcast, que mostra quantas pessoas estão ouvindo, quantos downloads foram feitos. Então, se você lança muitos episódios, você consegue ver, olha, esse episódio bombou mais do que esse. Nessa semana tantas pessoas ouviram meu podcast. Quem quer se profissionalizar fazendo podcast, esses números são importantes, porque você consegue mostrar qual o tamanho da sua audiência. A gente vai dar o nome para isso de métrica. A métrica do podcast. Aqui, ó, o que ela fala aqui? Estatísticas confiáveis para o podcast. Comece a analisar. O que ela mostra aqui? Você tem que ter a conta, né? E meu podcast não está aqui. Então, deixa eu ver se aqui ela mostra o preço. Ó, aqui ela dá a possibilidade de gravar também. Cadê os planos? Aqui, preços e planos. Então tem um plano gratuito. O que o gratuito nos dá? Ganhe dinheiro com anúncio, episódios ilimitados, envie para o Spotify, para o Apple Podcast, para o Heart Radio, grave ou transmita ao vivo, feed customizável, não é necessário cartão de crédito, você pode fazer um podcast apenas. A ferramenta do Spotify, por exemplo, você pode ter vários podcasts. Aqui você pode ter um só. Estatística de 6 meses. Bom, eu acho que essa estatística aqui
Eu não entendi o que que quer dizer, se depois de 6 meses ele não te mostra mais ou se ele só te mostra de 6 em 6 meses as estatísticas. Enfim, tem um plano gratuito aqui no Spreaker. E aí tem os outros planos, né? US$ 250, 50, 20 por mês. E aí ele vai oferecer mais recursos, né? Estatística avançada, suporte no aplicativo e por aí vai. Vamos ver. Eu vou colocar tudo isso lá esses links também, eu vou colocar no material complementar depois, tá? Vocês acessarem o material complementar, mas ele vai ficar lá, podem ir acessando. O Simplecast, eu conheço pouco do Simplecast, nunca vi ninguém que use, mas aqui ele não oferece planos gratuitos, todos os planos são pagos, ó. 15 por mês. O mais barato, né? $15. Algumas plataformas já vão indicar a quantidade de downloads que ela consegue dar conta no mês. Aqui, 20 mil downloads mensais. Vamos ver agora o Megafono. O Megafono eu não consegui ver valor dele também. Porque eu acho que você tem que criar uma conta para conseguir ver o valor. É verdade. Achei que eu tinha conseguido. O Podbean. O Podbean é uma plataforma que eu usava antes de ir para o Spotify. E isso é uma coisa que é possível fazer, tá? Você tem o seu podcast numa plataforma e aí você quer migrar para outra. Isso é uma coisa que dá para fazer. Muitas plataformas, quando você cria a sua conta lá, ela até te pergunta: você quer criar o seu podcast aqui ou você quer trazer o seu podcast que já existe para cá? E aí é mais fácil, é um procedimento fácil, ela até te orienta, você vai pegar aquele feed que já existe e colocar lá. Isso é uma coisa que, importante. Não sei se todo mundo está com a intenção de fazer o podcast, ou se já está pensando nessa etapa, mas quando você escolhe a sua plataforma, é importante você ler aqueles termos e condições, porque ali eles explicam para você se você vai ter alguma dificuldade, caso você queira migrar o seu podcast para outra plataforma. Tem plataforma que não vai permitir isso. Tem plataforma que fala, tá, o seu podcast está aqui, mas então, enquanto ele estiver aqui, o conteúdo que você produz, eu um dia posso reivindicar como se fosse meu. Então, tem coisas assim que você tem que pensar, dependendo do conteúdo que você está fazendo, se você quer ter total controle sobre ele, ou se você está disposto que uma plataforma, tipo o Spotify, fale, não, isso aqui eu posso ganhar dinheiro em cima se eu quiser. Nunca vi nenhum caso assim, mas geralmente essas plataformas se cercam desses cuidados, né? O Podbean era uma plataforma que eu usava porque no plano gratuito dele dava conta tranquilamente para eu fazer o que eu queria. Aqui então, ó, o plano gratuito dele, R$ 0, e ele me permite 5 horas mensais. Então vamos pensar, o mês tem 5 semanas. Se você lança por semana um episódio de 1 hora, que já é bastante coisa, você não fica nem perto de extrapolar o limite do plano. Ele vai ter planos aqui que sem limites, ó. Todos os planos são sem limites a partir do plano pago. 9 por mês, 29 por mês, 79 por mês. Tô mostrando isso, assim, dificilmente alguém vai escolher começar e já pagar um plano, né? Geralmente todo mundo vai no plano gratuito, na opção gratuita. Mas fica aí para vocês terem noção de como são esses valores, né? E deixa eu ver se tem mais algum. Tem o Blubber. Os planos e preços. Ele também só tem planos pagos, com o primeiro mês grátis. O que não vale a pena, né? Mas fica aí a sugestão. Eu vou colocar todos esses links de agregadores na plataforma depois, tá? Lá na plataforma não, na pasta. Com a descrição de cada um deles e o link, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Se não, a gente passa para a próxima etapa.
Não basta só a gente pensar na distribuição, a gente também tem que ter algumas preocupações para fazer o nosso podcast ser algo interessante, né? Quando a gente está na plataforma, por exemplo, o Anchor, que é o Spotify para podcasters, ali é o momento que a gente preenche título do podcast, título do episódio que você está colocando, que você cria uma descrição para o seu podcast na primeira vez que você cadastra ele, e toda vez que você sobe um episódio, você tem que criar uma descrição para os episódios, e tem algumas dicas importantes para esse momento. Dicas que, assim, qualquer lugar que você vê, eu coloquei lá no Drive, no material complementar, alguns sites e algumas ferramentas que dão que reúnem algumas dicas de como fazer podcast. E quando chega nessa parte de pensar título, nome, descrição, as dicas são sempre a mesma. Então, por exemplo, na hora que você for pensar um nome do podcast, é importante você ter uma lista, né? Ter em mente já qual é o nome que você quer. Eu acho escolher nome uma coisa muito difícil, muito, muito. E eu não gosto da coisa assim, vou criar um nome e depois eu mudo. Porque se pega, você vai querer mudar, aí é tarde demais, né? Então eu fico muito tempo pensando no nome, faço uma lista de nomes. Mas quando você tem um nome definido, é importante você, primeiro, pesquisar se existe um nome igual. Se esse nome já está sendo usado, principalmente por um podcast. É importante você escolher um nome fácil, que seja fácil de falar, que seja fácil de escrever, porque quem ouve o seu podcast, ou alguém sugeriu, ou ouviu alguém comentando, essa pessoa vai querer ir no Spotify pesquisar. Tem podcasts, por exemplo, que repete letra, que repete vogal, que usa caractere especial, que usa, sei lá, hashtag, que usa... Isso são elementos que vão tornando o nome muito complicado. E aí, para alguém que não conhece o seu podcast, para ele chegar nele, vai ser muito difícil. Outra dica que muito se fala é evite colocar podcast no nome. Ou pod, ou cast. Por exemplo, Amazônico Pod. Pegando aqui o exemplo do Johnny, né? Imagina se ele coloca Amazônico Pod, ou podcast amazônico. Não precisa. Isso é algo muito comum nos primeiros podcasts. Hoje os podcasts já têm uma identidade mais autônoma, porque a pessoa vai ver que é um podcast, né? Se ela entra e tem lá episódio 1, episódio 2, tá na aba de podcast, se apresenta como um podcast, você não precisa falar que é um podcast. Então isso dá uma autonomia para o podcast, né? Ele já tem uma identidade. A mesma coisa vai valer para o título dos episódios. Como colocar um título que seja atrativo, que conte o que tem naquele episódio? Se a gente pensar, por exemplo, esse episódio do Johnny, um amor, uma missão. Fala, opa, não tá me contando tudo, é um título curto, que dá conta de contar para mim mais ou menos do que a história se trata. Se eu quiser saber mais, aí eu vou ler a descrição do episódio. E a descrição do episódio, tanto quanto a descrição do podcast, o que tem que ter ali? Informações essenciais. Uma breve apresentação do episódio ou do podcast. Como colocar informações que não sejam repetidas. Como evite, por exemplo, se você lança muitos episódios, você não vai repetir a mesma descrição para todo episódio. Porque senão quem for ver o seu feed vai falar, ué, esses episódios são todos iguais? O que tem esse episódio? O que ele traz? Como que você, na descrição do episódio, desperta a atenção do seu público? Eu vou mostrar uns exemplos para a gente discutir juntos, tá? Para a gente poder observar. Identidade visual. Tem muito a ver com essa imagem que a gente escolhe para o podcast, né? Nos exemplos também isso vai ficar bem evidente. Tem podcast que usa a mesma imagem para todos os episódios. Tem podcast que, para cada episódio, cria uma capa nova. Cada plataforma, geralmente o Spotify, ele tem uma exigência de como é essa imagem, né? E se você usa uma imagem de qualquer, ele vai cortar a sua imagem para ela caber na telinha dele. Mas é importante e interessante pensar, o seu podcast, se a sua identidade visual, se a sua capa vai ser o nome do podcast, vai ser o título, vai ser uma imagem com o título, vai ser só uma imagem, você vai pedir para alguém produzir essa imagem, você vai pegar uma imagem que já existe. Se você for pegar uma imagem que já existe, você tem autorização
Já pensou se você pega uma foto, que aí chega o dono dessa foto e fala, você não pode usar? Então, como pensar um elemento que crie, e muitos podcasts fazem isso, né? Criam um ícone para se tornar o símbolo daquele podcast. E aí eu vou até mostrar aqui para vocês o do audiodrama. Essa identidade visual do audiodrama é nova, porque antigamente não era essa. E aí, para essa temporada, eu consegui pagar um designer para produzir uma identidade visual nova. Então, ele criou uma fonte para o audiodrama, ele criou um símbolo para o audiodrama. Então, às vezes, se eu quiser, eu posso usar a imagem que tem o título, que a pessoa olha e lê audiodrama, ou eu posso usar só o símbolo, que é como se fosse um logo do podcast, né? Que tem toda uma ideia aqui por trás, é como se as letras o A, o D e o A, de audiodrama, fossem as ondinhas sonoras, como se tivesse dado um zoom nelas. Então, aqui em cima está escrito audiodrama com letras, e aqui está escrito com símbolos. Então, aí esses risquinhos fazem o U, esse risquinho faz o D, esse faz o I, aí aqui a gente tem o D grandão, aí aqui a gente tem o R, o A, o M, enfim, uma piração. E cada episódio dessa temporada teve uma arte própria. Isso é uma coisa que demanda recurso. Então, de novo, as condições determinam a produção do nosso podcast. Então, Diego, eu não tenho como ter alguém. Eu só fui ter isso depois de muitos anos fazendo podcast, porque eu consegui um apoio para isso, né? Mas, não tenho condição de ter um designer ou de fazer. Eu vou fazer uma imagem só, vou usar para todos os episódios. Beleza, isso é algo possível, né? Não é um problema. Não é algo que vai ser pior para o seu podcast. Podcasts muito bons. Deixa eu mostrar aqui, ó. Um podcast, esse podcast aqui, esse podcast da Folha. Ele tem muitos ouvintes todos os dias. E ele nunca muda a imagem. É a mesma imagem sempre. Até porque é um podcast sério, é um podcast que sai todo dia, então não tem como produzir uma imagem por dia. E você bate o olho e você já sabe qual é, do que se trata, né? Outro elemento para você pensar na identidade do seu podcast é essa identidade sonora, que também depende dos seus recursos. Ele vai ter uma trilha? Você vai criar uma trilha? Vou pegar uma trilha que já existe. Você vai repetir ela todos os dias? Porque isso são coisas que ajudam a criar uma identidade sonora para o seu podcast. A pessoa que ouve o seu podcast já sabe do que ele se trata. Já sabe que é aquele podcast, porque ele tem a mesma trilha sonora. Ou porque ele tem um bordão, ou porque ele tem uma frase. Ou porque quando o podcast é uma série, um podcast narrativo, geralmente os podcasts narrativos vão ter uma trilha sonora da temporada, né? E outra coisa que você pode fazer é produzir um teaser ou um trailer do podcast. O que é isso? É uma maneira de você testar o seu feed. Por exemplo, isso que o Johnny fez, ele já colocou no ar um primeiro episódio. A gente pode chamar isso de um episódio piloto. Então ele já viu, ele já pôde testar que o feed que ele criou está funcionando. Isso é bom, porque ele já pode falar para alguém, o cotidiano amazônico existe. E eu estou começando a produzir os episódios. Então alguém já pode procurar e já pode seguir. Se chegar podcast novo, ela vai saber. Mas eu ainda não tenho um podcast, não fiz os episódios ainda. Você pode fazer um teaser ou um trailer, que é uma pequena apresentação. Então tem trailers que reúnem trechos dos episódios que vão sair, ou às vezes é só um pequeno episódio de 2 minutos falando, vem aí um podcast onde eu vou contar histórias assim, assim, assado, uma pequena apresentação. Porque aí uma pessoa que chega no seu podcast e ela quer saber como é a voz de quem apresenta, qual que é o formato, a qualidade do som é boa, se ela tem o teaser ou o trailer para ouvir, ela já vai ter uma ideia. Ela não precisa ouvir um episódio de meia hora, ou de 20 minutos, ou de 1 hora. Ela pode ouvir o trailer para isso. Certo? Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de descrição, de título. Aqui, o café da manhã. Então, repara que é um título muito ousado, eu acho, porque
esse podcast que aparece aqui não é o título, tá? É uma coisa do Spotify. Mas o Café da Manhã é um podcast sobre culinária? Não, é um podcast sobre notícia. A imagem dele diz isso pra mim, sugere. O título, o que o título de um jornalístico que chama Café da Manhã sugere? Café da manhã é uma coisa que você tem no início do dia, que você tem todo dia, sempre vai estar lá. É uma proposta de você começar o seu dia com isso. Olha a descrição dele. Levante da cama com notícias e análises quentinhas no Café da Manhã, o podcast mais importante do seu dia. Em uma parceria entre a Folha de São Paulo e o Spotify, os jornalistas Magé Flores, Gabriela Maia e Gustavo Simon trazem nas manhãs de segunda a sexta, de forma leve e simples, o fundamental sobre os assuntos do momento no Brasil e no mundo. Olha só como a descrição deu conta de contar tudo que é importante sobre o podcast. É um podcast com notícias e análises quentinhas, então eu sei que eles vão falar de assuntos atuais. Geralmente, essa descrição apresenta quem está produzindo, mostra quem são os apresentadores, é uma coisa comum que aparece nessas descrições. Ela me fala que o podcast é de segunda a sexta, que ele vai tratar de notícias do Brasil e do mundo, porque pode ser que seja um podcast que fale só do Brasil, ou que fale só de notícia internacional, mas não, é do Brasil e do mundo. E ele tem um jeito, essa descrição, ela me mostra que é um podcast que não é muito sério. Por quê? Porque ela faz uma brincadeira aqui, ó, levante da cama com notícias e análises quentinhas no café da manhã. Parece até que ela tá falando de pãozinho, né? De forma leve e simples. Então tem um jeito como ela fala, a descrição, né? Como ela apresenta o podcast, que me dá uma ideia também do tom desse podcast. Quando você vai ouvir o podcast, você vê que os apresentadores são descontraídos, eles fazem pequenos comentários, não é um podcast tão sério. Olha os episódios, ó. A caixa preta no celular de Mauro Cid. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento nessa terça à Polícia Federal sobre suposta fraude. Parará, parará, parará. Então, repara, ó. Aqui, essa descrição é bem longa, né? Mas é porque, às vezes, as pessoas, para ouvir o podcast, quer ter certeza do que vai falar. Alguns títulos são evidentes, né? O que vai ser tratado. Por exemplo, esse aqui, Da Fronteira, o fim da expulsão automática de imigrantes no ZEUA. Então, os títulos dão conta de falar exatamente o que vai rolar no episódio, porque é isso que vai determinar se a pessoa vai ouvir ou não. Deixa eu mostrar outro para vocês, outro jornalístico. O assunto. Aqui, no assunto, a gente tem a cara da apresentadora. Por quê? Porque é uma maneira de dar credibilidade. Então, quem não sabe quem é a Natuza Neri vai olhar e falar, nossa, mas talvez ela seja importante. Quem sabe quem é, vai falar, uau, a Natuza Neri, vou ouvir um podcast com ela. Um grande assunto do momento discutido com profundidade. Natuza Neri vai conversar com jornalistas e analistas da TV Globo, do G1, da Globo News e dos demais veículos do Grupo Globo para contextualizar, explicar e trazer um ângulo diferente dos assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo, além de contar histórias e entrevistar especialistas e personagens diretamente envolvidos na notícia. Também uma descrição essencial que me diz quem faz, quem apresenta, do que se trata e como vai ser. Então, ó, começa com uma frase. Um grande assunto do momento, discutido com profundidade. Ela já está vendendo o podcast aqui. Mostra que, por que fala aqui, ó, vai conversar com jornalistas e analistas da TV Globo, do G1, Globo News e dos demais veículos do Grupo Globo. Então já está apresentando quem é que você vai encontrar nesse podcast. Pô, e se for aquele jornalista daquele... Porque tem muito jornalista aí que eu não gosto, sei lá, né? A pessoa pode pensar. Mas aqui o podcast já está falando quem vai ser o elenco, né? Quem vai participar desse podcast. Então, se você gosta da Globo, você fala, opa, passa credibilidade para mim. Se você não gosta, você fala, ih, nem vou ouvir então, só o pessoal da Globo. Já é uma maneira de você fazer essa sinalização. E ele também fala que não é só um podcast de notícia, porque ele vai entrevistar, ele vai trazer personagens envolvidos na notícia. Então é um podcast que pode chamar a atenção por causa disso, né? Fala, nossa, então ele vai ter uma notícia e vai entrevistar alguém interessante. Como é um podcast diário e jornalístico, ele também tem títulos que deixam muito claro
do que se trata, né? E pelos títulos você percebe que ele fala tanto de assuntos do momento, quanto de assuntos relevantes com profundidade. Então, por exemplo, o episódio de ontem fala sobre ghosting, o sumiço em relacionamentos. Então, imagina quem nunca ouviu falar de ghosting. Abre o podcast e fala, ghosting, o que é isso? Vou ouvir. Se a pessoa não sabe, ela vai ler a descrição, ó. Fenômeno presente há séculos na cultura dos relacionamentos, o desaparecer da vida de alguém, sem dar explicação alguma, ganha um impulso em uma sociedade em que redes sociais e aplicativos de encontro são onipresentes. Aí, ó, ela conta aqui tudo que tem no episódio, com quem que ela vai conversar, quais são os tópicos que vão rolar. Grande essa descrição, mas como é um podcast jornalístico, é comum a gente encontrar isso. Deixa eu ver outro aqui, ó. Deixa eu abrir esse O Não Inviabilize. O Não Inviabilize eu já mostrei para vocês, né? Ó, repara aqui na identidade visual dele, ele tem um ícone com o título do podcast. Então, é o logo e o título do podcast. Quem bate o olho já sabe. O canal Não Inviabilize é um espaço de contos e crônicas, um laboratório de histórias reais. Repara que quase todas as descrições que a gente for ver, a primeira frase já é um resumo. Poderia ser só a primeira frase. Então, é a primeira frase, resumindo o que é a ideia, e as próximas frases aprofundam isso. Aqui você ouve as suas histórias misturadas às minhas. Quadros do canal. Amor nas redes, história de amor, afeto, saudade. Picolé de limão, histórias do cotidiano, ciladas, trapaças, muita história revoltante. Luz acesa, histórias de terror, suspense e mistério. Ficção da realidade, histórias ficcionais interativas. Me comeu, histórias engraçadas. Alarme, histórias que servem de alerta, gatilhos emocionais. Site, e-mail. Tá vendo que não tem um jeito certo de fazer, né? A gente coloca as informações que são importantes. Por que ela coloca site e e-mail? Porque muita gente que manda história encontra o endereço aqui. Porque se as pessoas não mandarem história para ela, não tem história para contar. Então, para ela é importante. Ela tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é ela não coloca títulos que contam o que vão acontecer, mas são títulos que você fala, meu, o que é esse episódio? Lambida, karma, exausta, piso. São palavras específicas que têm a ver com o episódio e só ouvindo você vai entender. Aqui, no caso dela, a descrição é sempre a mesma. Então, se é um episódio do picolé de limão, e aí repara, né? Outra coisa que eu estava esquecendo de mostrar. Ela tem diferentes quadros. Então, tem um dia que sai um episódio do quadro pimenta, tem outro dia que sai o quadro do picolé de limão. E aí, para diferenciar, cada quadro tem a sua identidade. Então, por exemplo, eu não ouço muito, eu ouço só o picolé de limão às vezes. Então, quando eu quero ouvir algum podcast, eu já procuro pela imagem. Ó. Se é laranjinha, eu já falo, opa, vou baixar, vou ouvir. É uma boa estratégia. E a descrição é sempre uma descrição do quadro, né? Não conta também a história. Porque como é um podcast diário, que lança muita história, dá muito trabalho também ter essa pessoa que vai ter que ouvir o podcast para escrever um resumo daquele episódio. E aqui ela coloca redes sociais e ficha técnica. O que mais? Mano a mano. Mano a mano. Mais um podcast que tem a cara do apresentador. O que isso quer dizer? É uma maneira de mostrar de cara quem apresenta e também de dar alguma credibilidade, né? Você já fala, opa, mano a mano, quem apresenta? O Mano Brown. E ao mesmo tempo, então, é uma maneira de se referir ao Mano Brown, mas também é uma gíria de mano a mano, que é um papo aqui entre a gente. Que, já que é um podcast de entrevista, ele sempre está recebendo alguém. Então, o mano a mano é uma conversa em dupla, vamos dizer assim, né? Então, ele dá conta de falar quem apresenta e qual é o estilo do podcast. Só no título, isso. Salve Rapa, salve massa. Mano Brown vem para ampliar a visão e o debate, trazendo diversidade de ideias e pensamentos com profundidade e respeito. Isso aqui é legal, ó, porque o salve Rapa, salve massa, o Mano Brown começa todo episódio falando isso.
Então ele tem um bordão. E tem isso na descrição. Se prepare para ouvir assuntos importantes, interessantes, relatos inéditos e controversos com convidados amados ou odiados. Você decide. Com a participação da jornalista Semaia Oliveira. Todas as quintas-feiras já estão reservadas para esse papo no melhor estilo mano a mano, um original Spotify. Episódios: Galo de Luta e Chavoso da USP. Regina Casé, Marcela Diné. Vem ouvir o que vem por aí na nova temporada de Mano a Mano. Vou colocar esse trailer, ó. Vamos ouvir esse trailer aqui. Salve rapa, salve massa, Mano Brown na voz. Estamos de volta com o Mano a Mano original Spotify. Olha só o que vem nessa nova temporada. Esses caras estão se formando pra mandar em nós e nós vai ser os empregados dele pro resto da nossa vida. É isso que vocês querem pra vida de vocês? Cara, eu nunca pensei que eu ia ter coragem de dizer isso, mas eu discordo de você. Ih, começou a andar com os branquinhos do shopping, aí já era. O novo Lula, que tá meio louco. Todas as quintas, aquele papo controverso. E agora com mais uma novidade pra todo mundo que nos acompanha. No final de cada episódio, você poderá mandar um salve, um comentário, uma crítica. Se liga que tem que ter no máximo 60 segundos, 1 minuto. E não deixa de mandar o seu nome e a sua quebrada. Vamos deixar sempre a descrição, o e-mail e outras formas de você mandar o seu áudio pra gente. Vem ouvir o Mano a Mano, é grátis, dá pra baixar, pra ouvir offline. Só aqui no seu Spotify. Esse thriller é bacana porque ele mostra trechos dos episódios que vão ter na temporada. E repara que ele não escolheu qualquer trecho. Ele escolheu trechos que têm falas que chamam a atenção da gente. A gente fala, nossa, preciso ouvir o episódio para entender por que eles estão falando aquilo, né? Por exemplo, tem um trechinho da Regina Casé que ela fala, não, Brau, aí eu discordo de você. Só que ele não mostra o que é, porque é o trailer, né? Então você fica com vontade de ouvir. O Lula falando, não é o Lula de verdade, é uma imitação do Marcela Diné, mas você vai ter que ouvir o episódio para descobrir isso, porque o trailer serve só para chamar sua atenção. E no trailer também fala da novidade da temporada, que é a interação com o ouvinte. Então, interessante como o trailer pode trazer informações importantes, né? Foi um trailer de quanto? 50 segundos, né? E a descrição dos episódios, ó. Salve rapa, salve massa, pega caneta e papel e anota, porque esse episódio vai ser uma aula. Mano Brown recebe para um bate-papo com 2 caras que manjam muito de filosofia, política e cotidiano da periferia. Com vocês, Galo de Luta e Chavoso da USP. Bora dar o play? Mano Brown te convida a mandar áudio com salve e com comentários, sugestões ou críticas para ele ouvir e reagir no final de cada episódio. Então, viu? É uma descrição muito breve de quem vai estar no episódio naquele dia. Vamos ver o da Regina Casé. Hoje Brau conversa com uma mulher que é humorista, diretora, comunicadora, mas também um ícone da dramaturgia brasileira. Mano a Mano recebe Regina Casé para falar sobre arte, relações familiares, cultura periférica e muito mais. Bora ouvir? Simples, tá vendo? Deixa eu ver. Vou mostrar aqui, ó, o pavulagem. Você olha, pavulagem? O que é pavulagem? Eu não sei o que é pavulagem. Mas a descrição me chama a atenção para esse podcast e me dá vontade de ouvir, quer ver? Você já conhece o Gato de Botas, o Patinho Feio, João e Maria, né? Então chegou a hora de saber do Taú, do Patauí, da Macaca Guariba e de outros tantos seres misteriosos que habitam a maior floresta do mundo. A cada episódio, você avança um pouco mato adentro e conhece mais do visível e do invisível da Amazônia, guiado pelas vozes de contadores de história da região. Pavulagem é um original Spotify, desenvolvido pelo programa Soundup Brasil e produzido pela Trovão Mídia. Semanalmente, toda quinta, só no seu Spotify. Então, tá vendo que essa descrição ela dialoga com quem tá lendo. Ela faz uma pergunta, ela começa com uma pergunta. E ela pega a pessoa no pulo, né? Porque a pessoa vai falar, já conheço Patinho Feio, João e Maria, Gato de Botas. Então chegou agora a hora de saber do Taú, do Patauí, do Macaca Guariba. Muitas pessoas vão olhar e falar, hã? Que isso? Então ele esfrega na cara da pessoa que ela não sabe. Ele cria a necessidade dessa pessoa ouvir o podcast. Muito louco, né? E tem informações aqui. Então ele fala do que se trata o episódio, quem conta a história, que dia que sai, e por aí vai. Vou colocar um trechinho desse trailer aqui, tá? Feche os olhos e imagina comigo. O vento acariciando as folhas, uma brisa gostosa batendo no rosto, a água correndo, os pássaros cantando,
Mais um dia tranquilo no meio da natureza. Mas e se eu te disser que tem um outro lado da floresta que ninguém conta? Quando escurece na Amazônia, novos sons e seres aparecem. Seres encantados. Existe muitas coisas no mato que tem. Ninguém me diga que não tem, que tem. Eu cresci ouvindo histórias como a do Taú, do Patauí e da Macaco-Aguariba. Só que com o tempo, eu percebi que esses nomes não querem dizer nada para algumas pessoas. São lendas, ou no máximo folclore. Naquele tempo todo mundo acreditava nas coisas, hoje em dia ninguém acredita, né? Ninguém acredita? Eu sempre acreditei. Histórias da minha gente, da nossa gente, a nossa pavulagem, que agora vai aparecer e vai ser sua também. Rapaz, no momento até a gente nem se lembra. É bom quando um fica contando uma história, outro fica contando outra, aí a gente vai se lembrando. Mas eu vou instigando, a ideia é que eu possa ir instigando aos poucos. Já tá do ar? Só eu e você, e os melhores contadores de história que eu conheço. Aí ela escutou um grito, muito longe, o grito fazia assim. E todo ajoelhado rezando, porque, olha, é hora do bicho passar. Aí eu gritei. Gritei. Quando chegaram... Dentro da floresta amazônica, cara a cara, com os seres encantados. Já vi na mata assim, assoviar dentro do meu ouvido. Aí não passava 24 horas, a pessoa morria, né? Vem aí o Pavulagem, um original Spotify, desenvolvido pelo programa Sound Up Brasil 2020-2021 e apresentado por mim, que assim como as criaturas narradas aqui, possa existir. Ou não. Então é isso aí, tem gente diz, isso é lenda, isso é mentira. Não, é mentira, isso é verdade. Segue o podcast para não perder nenhum episódio. É de graça e você ainda pode baixar para ouvir offline depois. Eu vou te contar uma história. História não, foi o que aconteceu comigo, isso foi real. Esse trailer eu acho um pouquinho longo, mas ele é interessante por quê? Porque ele descreve, né, o que é o podcast, e aqui na descrição ela fala, né, guiado pelas vozes de contadores de história da região. E quando você ouve o trailer, você descobre como vai ser o episódio, porque a gente conhece esse narrador e a gente vê que, de fato, as histórias vão ser contadas pelas pessoas da região. E você ouve, né? Então ele mostra. Esse trailer mostra a qualidade do desenho de som do episódio. Então ele cria todo um cenário, ele cria toda uma cena para avisar que o podcast está chegando. Então você ouve os passos, você ouve os barulhos, e você já entende mais ou menos qual é o clima do podcast. Assim, não sei se vocês já ouviram, mas se vocês ouvirem, é exatamente isso o podcast. É esse narrador fazendo essas brincadeiras, esses comentários e dando espaço para as vozes. É interessante porque ele escolhe trechos muito específicos, né? No final aí a pessoa falando, e aí você morre. E aí você fala, nossa, que história é essa? Preciso ouvir, né? Ó, pegar essa aqui, Curupira, Mãe da Mata. Antes de apertar o play, peça licença. E prepare-se para entrar na floresta amazônica sob os olhos atentos de um ser encantado e guiado pelas vozes de experientes contadores de história. Mas cuidado e respeito, nem todo mundo é bem-vindo. Qual mais? Esse negócio de gerar... o episódio é o Engerada, a mulher que vira onça. Esse negócio de gente virar bicho não é só coisa de novela. Começou na mata. Alguns moradores da floresta já viram com os próprios olhos, escutaram com os próprios ouvidos. Agora eles contam pra você como cavalos, galinhas e porcos, na verdade, podem ser humanos encantados. Cada episódio, então, traz o nome de um ser mágico da floresta. Que provavelmente as pessoas não conhecem, mas elas vão ficar curiosas pra ouvir, né? E entender o que que é. E ó, repara que todo episódio usa a mesma imagem. É uma estratégia também. Para acabar, só
os 2 últimos que eu quero mostrar. Um é o Ciência Suja. Ciência Suja. Você fala, que título é esse, né? Ele desperta atenção também. E ele já me dá uma ideia. É um podcast que está falando mal da ciência? Ou ele está falando... Você pode não saber do que ele está falando, mas ele já te dá um recorte. É um podcast de ciência. Ele vai falar sobre ciência. Ciência suja, o que será, né? Vamos ver a descrição. O Ciência Suja traz histórias de fraudes científicas que geraram grandes prejuízos para a sociedade e mostra como a própria ciência resolveu essas situações. O projeto é fruto da parceria entre a produtora audiovisual Nave Reportagens e os jornalistas especializados na área de saúde e divulgação científica Théo Ruprecht e Thaís Manarini. O podcast conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Pronto, tá vendo? Repara que aqui ele não traz, por exemplo, de que dia que sai. É um podcast narrativo, mas ele já dá a entender, né? Se é um podcast que traz histórias, provavelmente ele é narrativo. Mas repara como a primeira frase dá conta de resumir o podcast e na frase seguinte apresenta quem está produzindo, quem está apresentando, que é uma maneira de dar alguma credibilidade, né? Vamos ver aqui os episódios, ó. Ele explora diferentes formatos, olha só. Então, sai um episódio... Aqui é a primeira temporada. Ó, a primeira temporada mistura MesaCast. Então, provavelmente é um episódio de debate, ó, um episódio de 1 hora, com algumas pessoas debatendo um assunto. A farsa da pílula do câncer. Eugenia, ciência da exclusão. Cigarro, o pai do negacionismo moderno. Então você percebe que a cada assunto ele está tratando de um tópico. E pelo título do episódio você entende isso, né? Vamos ver a descrição desse aqui. Desde os anos 50, os malefícios do cigarro à saúde estão bem documentados, mas a indústria do tabaco conseguiu enrolar a opinião pública por décadas, causando dúvida nas pessoas sobre os reais problemas provocados pelo uso do produto. A técnica deu tão certo que passou a ser replicada por outros negacionistas, inclusive nos dias de hoje, para contestar o aquecimento do planeta provocado pela ação humana. É essa história que contamos no 3º episódio do Ciência Suja. Pronto, básico. E o último que eu queria mostrar, tem muitos outros que a gente podia ficar aqui até o Presidente da Semana. Eu não sei se eu falei desse podcast nos últimos encontros, mas o Presidente da Semana ele é um podcast importante porque ele é de 2018, no momento em que existiam poucos podcasts narrativos. E ele era um podcast muito diferente, porque ele era um podcast semanal. Na verdade, vamos ler aqui, ó. Presidente da Semana. Você fala, ué, o que é isso? Mas o nome é perfeito. A história de todos os presidentes brasileiros, de Deodoro da Fonseca até o eleito ou eleita em 2018. Porque isso foi antes da eleição de 2018. Passando por Getúlio, Jango, Médici, FHC, Lula e Temer. Produzido e apresentado pelo jornalista Rodrigo Vizeu, editor adjunto de Poder na Folha, o podcast é publicado às segundas-feiras. Então, toda semana saiu um episódio, até a eleição de 2018, apresentando um presidente brasileiro. Por isso o nome Presidente da Semana. São episódios curtinhos, narrativo, que apresenta a história, traz entrevista, e a partir dele, muita gente viu, percebeu, falou, nossa, como é fácil, um podcast é uma boa mídia para contar história. Você não precisa só contar uma história ficcional, você pode contar a história que é a nossa história, né? Você pode contar ela de um jeito que não é como se fosse uma aula de história chata. Você pode contar com dramatização, com entrevista, com narração. E aqui, ó, vamos ver a descrição desse episódio. Prudente de Moraes, salvo por um atentado. E os títulos são todos assim. O título, então, você já sabe que vai ser um presidente, mas qual presidente? E ele ainda dá uma pista do que vai ter nesse episódio, de algo relativo à história desse presidente, né? Depois de 2 militares, o Brasil foi pela primeira vez governado por um civil, Prudente de Moraes. Impopular e enfrentando conflitos militares, entre eles a Guerra de Canudos, o paulista teve seu destino mudado por um atentado contra sua vida. O jornalista e escritor Laurentino Gomes ajuda a contar essa história.
Então ele traz os pontos mais interessantes ou mais instigantes da história do Prudente de Moraes e que se você quiser saber tudo isso, você vai ter que ouvir. E você já sabe que o Laurentino Gomes é o convidado que vai participar para falar disso. Campos Salles, todo o poder humano das oligarquias. Rodrigues Alves, o presidente prefeito. Afonso Pena, morto no cargo, e Nilo Peçanha, o presidente mulato. Enfim, gente, era um pouco essa a proposta, da gente poder olhar para esses elementos e se inspirar em como outros podcasts fazem. Um pouco essa oficina é um pouco isso, né? Em se inspirar no que está aí para ter inspiração para colocar alguma coisa no ar.